Chloe Park, recém-contratada como faxineira noturna, cantava baixinho enquanto limpava o saguão. Ela pegou um balde cheio de água e, sem olhar para os lados, o atirou no chão. Foi então que ouviu um grito curto e surpreso. Ei! Que diabos! Os olhos de Chloe se arregalaram. Um homem alto, vestindo um terno escuro perfeitamente ajustado e com uma expressão implacável, estava bem à sua frente, com as calças completamente encharcadas até os joelhos. Ai, meu Deus! Chloe gritou, deixando o balde cair. Ela cobriu a boca com as mãos. Seus olhos estavam arregalados, cheia de pânico. Eu não te vi chegar. Eu juro, você surgiu do nada. Achei que o corredor estivesse vazio. O homem olhou para ela com uma expressão indecifrável. A água pingava silenciosamente da barra de suas calças. Ele parecia congelado no lugar. Isso não era necessário, disse ele, com uma voz calma e tensa, como se estivesse falando com alguém altamente contagioso. Chloe correu até o carrinho de limpeza e puxou um pano de microfibra amarelo, estendendo-o para ele como se fosse uma oferta sagrada. Aqui é ótimo para secar. Eu até uso na cozinha da minha mãe. Absorve tudo. Só passar e vai secar rapidinho. A menos que esse terno seja feito de lã de unicórnio ou algo assim. O homem não se mexeu 1 centímetro. Seus olhos foram do pano para o rosto dela, depois para o chão, e então de volta para o pano, que ela ainda segurava, tremendo levemente. Desculpe por isso, Sr. Terno Chique, Chloe disse, tentando aliviar o momento com um sorriso. Ele não respondeu. Apenas silêncio. Um silêncio denso, desconfortável. Sem dizer uma palavra, ele virou-se nos calcanhares, cuidadosamente evitando o fio do carrinho, e foi em direção ao elevador. Chloe tentou salvar um pouco da dignidade. Ei, você não vai pegar o pano? Ele é da linha Dry and Hug. Você está perdendo? As portas do elevador se fecharam. Chloe ficou sozinha, com o balde virado, o chão encharcado e a sensação inescapável de que ela acabara de cometer o maior erro de seu novíssimo emprego. 1 hora depois, ela estava na cafeteria da empresa, segurando um copo de chá gelado que não fazia o menor sentido com o ar-condicionado congelante. Você ouviu o que aconteceu com o cara do andar executivo? Uma funcionária sussurrou. Alguém jogou água nele bem no corredor. Outra respondeu. Ele ficou encharcado da cintura para baixo e com aquela cara de quem pensou: vou comprar o planeta só para te demitir com estilo. Isso aconteceu com o Sr. Collins, não foi? Acrescentou outra funcionária. Chloe congelou. Sr. quem? Perguntou, virando-se devagar. Richard Collins, o CEO. Ele acabou de voltar de uma viagem hoje. Não toca em ninguém. Sempre usa luvas. Frio como um chefe final de videogame. Chloe engoliu seco. Luvas? Alto terno chique. Parecia que nunca tinha pegado um ônibus. As mulheres assentiram. Ela se afundou na cadeira, encarando seu copo. Ah, não, não, não. Eu encharquei o CEO com água diluída de alvejante e ainda ofereci um pano de cozinha. Roslyn, a cozinheira, apareceu atrás dela e deu um tapinha nas costas. Bem-vinda ao Vault, Chloe. Pelo menos você fez uma entrada memorável. No topo do prédio, na sala mais silenciosa da empresa, Richard Collins estava secando a barra de suas calças com toalhas descartáveis. Um par novo de luvas estava cuidadosamente disposto sobre a mesa. As antigas, encharcadas, já haviam sido jogadas fora. Sua assistente apareceu à porta. Precisa de uma troca de roupas, senhor? Não, Richard respondeu, sem olhar para cima. A assistente hesitou. Há algo de errado? Richard não respondeu. Com um pequeno movimento, ele abriu uma gaveta e retirou um lenço de pano, passando-o pelos dedos, mesmo já secos. Mas sua mente não estava na sala. Ele estava revivendo a cena do balde na cabeça, repetidamente. O som da água, o rosto da garota, o tom sarcástico, sua ousadia. Ela não piscou, não olhou para baixo. Desculpe por isso, senhor. Terno chique. Pano dry and hug. Inacreditável, inaceitável, intrigante. No armário de limpeza, Chloe reorganizava o carrinho, mordendo o lábio. O pânico começava a se instalar de verdade. Você acha que ele pode me processar? Tipo agressão líquida ou algo assim?
Perguntou Chloe a Roslyn, que estava rindo enquanto esfregava uma panela. A única coisa que você agrediu foi a paciência dele. Eu deveria ter corrido, pegado o balde e ido embora como se nada tivesse acontecido. Chloe, você entregou um pano de prato para um homem que vale mais que um aeroporto. Fugir seria a última coisa que você deveria fazer. Ela suspirou e olhou para o teto. Bem, pelo menos agora ele sabe quem eu sou. Roslyn riu ainda mais. Sabe quem você é, querida? Ele vai sonhar com você molhando a perna dele por anos. Chloe também riu, mas lá dentro algo estranho se mexia. Uma espécie de nervosismo diferente, um leve arrepio. E apenas alguns quartos de distância, Richard sentia algo que ele não conseguia nomear. Fazia 15 anos desde que ele permitiu qualquer tipo de envolvimento emocional. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava curioso, muito curioso. No dia seguinte, Chloe apareceu para trabalhar com uma sensação estranha no estômago. Não era exatamente medo, mas uma mistura de curiosidade e ansiedade que a fazia olhar para todos os cantos, esperando encontrar o homem de calças molhadas. Enquanto limpava aquela manhã, ela avistou Richard Collins no corredor principal. Ele estava andando com passos firmes, falando ao telefone, com as mãos cobertas por luvas de tecido cinza claro que pareciam caras demais para serem práticas. Nunca vi algo assim, Chloe murmurou para Roslyn, que passava com uma bandeja de café. Só os ricos inventam essas coisas esquisitas. Quem usa luva para falar no telefone? O que ele acha que vai pegar? Um vírus de sucesso? Roslyn riu baixinho. Ele sempre foi assim desde que começou aqui, há uns 5 anos. Ninguém nunca o viu sem luvas, nem para apertar a mão. Mas será que ele tem algum tipo de problema de pele? Ninguém sabe. O pessoal da limpeza sempre se perguntou. Alguns acham que ele é um germofóbico. Outros dizem que é só coisa de rico excêntrico. Chloe observou Richard entrar no elevador, ainda intrigada. Havia algo nele que despertava sua curiosidade natural. A mesma curiosidade que um dia a levou a desmontar televisões velhas só para ver como funcionavam por dentro. Enquanto isso, no andar executivo, Richard não conseguia se concentrar na reunião de estratégia. Sua mente voltava à cena do dia anterior sempre, a garota com o balde, a maneira como ela se ofereceu para ajudar, a total falta de medo em sua presença. 15 anos. 15 anos desde que uma mulher falou com ele de forma tão natural. Quando a reunião terminou, ele chamou Marcos, seu assistente pessoal. Preciso de informações sobre a nova funcionária da limpeza. Aqui trabalha. No turno da noite, Marcos ergueu a sobrancelha, surpreso. Tem algum problema, Sr. Collins? Apenas curiosidade profissional. Quero saber mais sobre o histórico dela. Marcos registrou mentalmente. Era a primeira vez em anos que o chefe demonstrava interesse por alguém fora da equipe executiva. Terei isso em mãos até o fim do dia, respondeu. Algumas horas depois, Richard analisava um arquivo que o pegou completamente de surpresa. Chloe Park, 28 anos, nascida em São Francisco, ex-estilista de moda, formada pela California Academy of the Arts. Trabalhara com marcas promissoras e até aparecer em revistas especializadas. E então, 3 anos atrás, desaparecera do mundo da moda. Os últimos registros eram de dívidas suspeitas e processos judiciais que pareciam tê-la forçado a uma mudança drástica. De designer em ascensão a faxineira noturna. Como alguém faz uma transição assim? Richard fechou o arquivo e o guardou na gaveta. Mas sua curiosidade, essa só aumentava. Pelo resto da semana, ele começou a prestar atenção nos horários. Sabia exatamente quando Chloe estaria trabalhando. Não que estivesse a procurando de propósito. Pelo menos era isso que continuava dizendo a si mesmo. Na sexta-feira, uma reunião se estendeu até tarde e Richard decidiu ficar no escritório para finalizar alguns relatórios. Era quase meia-noite quando sons estranhos ecoaram do saguão principal. Música suave, passos ritmados, risadas. Intrigado, ele desceu 2 andares em silêncio e se escondeu atrás de uma das colunas de mármore.
O que viu o deixou completamente sem palavras. Chloe estava no centro do saguão, usando panos de limpeza como se fossem tecidos de alta costura. Amarrara um pano azul ao pescoço como uma capa, outro na cintura, feito saia, e um terceiro sobre os ombros como um acessório sofisticado. Com a música tocando suavemente em seu celular, ela caminhava entre as mesas, desfilando com poses dramáticas e falando sozinha. E aqui temos a nova coleção glamurosa da limpeza, dizia ela com entusiasmo. Observem a queda impecável do pano multiuso, a textura aveludada que só a marca absorve tudo pode oferecer. Ela girou de maneira teatral, quase tropeçando no carrinho de limpeza, e caiu na risada. O acessório perfeito para Miyawei torna a mulher moderna que precisa limpar o mundo. E ainda arrasar no visual, continuou, posando como uma modelo profissional. Disponível em azul alvejante, verde desinfetante e o clássico amarelo multiuso. Richard observava tudo escondido, fascinado. Ali estava uma mulher que perdera tudo, que agora limpava escritórios no meio da madrugada e ainda assim encontrava alegria e criatividade no mais improvável dos momentos. De repente ela parou. Olhou seu reflexo na parede espelhada do prédio e o sorriso se tornou um pouco melancólico. Chloe Park, estilista de esfregões, sussurrou. Mamãe ficaria orgulhosa. Naquele instante, algo dentro de Richard foi tocado de forma inesperada. Não era pena, era reconhecimento. A determinação de alguém que simplesmente se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Que garota maluca! Murmurou, com um tom genuíno de admiração. Chloe voltou ao trabalho, desmontando suas criações improvisadas e retomando a limpeza como se nada tivesse acontecido. Richard ainda ficou observando por alguns minutos, impressionado com a eficiência dela. Mesmo brincando, era meticulosa e atenta aos detalhes. Quando finalmente voltou ao seu escritório, Richard tinha certeza de uma coisa. Chloe Park não se parecia com ninguém que ele já tivesse conhecido. E pela primeira vez em 15 anos, ele queria saber mais sobre alguém. Muito mais. Na segunda-feira seguinte, Chloe chegou para mais um turno noturno sentindo-se revigorada. O fim de semana havia sido produtivo. Terminara um vestido que costurava para a filha da vizinha e até conseguira reorganizar seu pequeno apartamento. Vitórias pequenas, mas vitórias. O turno da noite na Volt Dynamics tinha suas vantagens. O prédio ficava em silêncio, livre de executivos apressados e reuniões barulhentas. Passar o aspirador pelos corredores vazios e arrumar as salas de reunião era quase terapêutico. Ao chegar ao andar executivo, Chloe pegou suas chaves mestras e entrou na principal sala de reuniões, aquela com a enorme mesa de vidro e cadeiras que provavelmente custavam mais do que 3 meses de seu aluguel. Richard Collins usava aquele espaço para as decisões mais importantes da empresa. Enquanto limpava a mesa, algo chamou sua atenção. Uma pasta marrom caída atrás de uma das cadeiras, meio escondida sob a mesa. Devia ter sido esquecida na última reunião. Vamos ver se tem nome, murmurou, se abaixando. Ao abrir a pasta em busca de alguma identificação, seus olhos se arregalaram. No topo do documento lia-se Projeto Aurora, confidencial, acesso restrito. Era claramente algo importante, repleto de gráficos complexos, projeções financeiras e o esboço de uma nova linha de produtos tecnológicos. Chloe sabia que deveria apenas fechar a pasta e deixá-la ali, mas sua curiosidade, a mesma que a fazia consertar coisas quebradas, falou mais alto. Só uma olhadinha, pensou. O projeto parecia ser sobre dispositivos vestíveis inteligentes voltados para monitoramento de saúde. As especificações técnicas eram impressionantes, mas havia algo estranho. Seu conhecimento em design, materiais e estruturas, refinado após anos lidando com tecidos e moldes, fez com que certas falhas saltassem aos seus olhos. O material sugerido para a pulseira era confortável, mas jamais resistiria ao uso constante. O design da interface tinha potencial.
mas os botões estavam muito próximos e havia um erro gritante no cálculo de custo de produção. Alguém havia multiplicado onde devia dividir. Sem hesitar, Chloe puxou uma folha em branco do bloco que sempre carregava na bolsa e começou a anotar suas observações. Sua letra era organizada, fruto de anos anotando medidas e detalhes de costura, sugestões de melhoria para o projeto Aurora de uma humilde observadora. Material da pulseira: considerar silicone grau médico com cobertura de tecido respirável, mais confortável para uso 24 horas e hipoalergênico. Interface: botões estão muito próximos. Pessoas com dedos maiores podem ter dificuldade. Sugiro aumentar o espaçamento em 3.000 e utilizar texturas diferentes para facilitar o toque. Erro de custo na página 12. 2.450.000. 15.000 unidades. 30 por unidade. E não 4,50 como indicado. Design muito masculino. 52% dos usuários de dispositivos de saúde são mulheres. Que tal mais opções de cores e um visual mais suave e feminino? Ao finalizar as anotações, Chloe não resistiu. Pegou alguns post-its coloridos da bolsa, um hábito da época de designer, quando marcava ideias em revistas, e colou um rosa na capa da pasta. No bilhete escreveu: "Este projeto é incrível. Parabéns pela inovação." No amarelo, a equipe de marketing vai adorar o recurso de monitoramento do sono. Quem não quer saber por que acorda cansado mesmo depois de 8 horas? No verde, atenção à bateria. Ninguém quer carregar mais um aparelho todo dia, talvez uma energia solar. E no azul, com aquele rostinho sorridente. Desculpa se estou sendo intrometido, não consigo evitar Chloe, a faxineira que encharcou seu terno. Satisfeita com sua contribuição, ela colocou a folha com as anotações dentro da pasta, colou os post-its coloridos na frente, deixou tudo bem arrumado no centro da mesa e voltou a limpar. No dia seguinte, Richard Collins chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Não havia conseguido dormir direito, pensando nas estratégias para o lançamento do projeto Aurora. Era o investimento mais arriscado da Volt Dynamics nos últimos 5 anos, e cada detalhe precisava estar perfeito. Ao entrar na sala de conferências para revisar os documentos pela última vez antes da reunião com os investidores, encontrou sua pasta cuidadosamente colocada no centro da mesa. Por um instante achou estranho. Tinha certeza que a trancara na gaveta na sexta-feira. Ao abrir, ficou pasmo. Post-its coloridos saltavam como confete, e uma folha manuscrita estava cuidadosamente sobre os documentos oficiais. Sua reação inicial foi raiva. Alguém havia acessado um documento confidencial. Alguém mexeu em informações que podiam valer milhões. O maxilar se apertou, e ele alcançou o telefone para chamar a segurança, mas então viu a assinatura. Chloe, a faxineira que encharcou seu terno. A faxineira? A garota com o balde? Como ousa? Richard leu as anotações, a irritação crescendo, mas, conforme continuava, sua expressão começou a mudar. O erro nos cálculos estava corrigido. Ele havia revisado aqueles números pelo menos 5 vezes e não percebeu. As sugestões sobre ergonomia faziam sentido. E o comentário sobre o público feminino. Algo que nem ele, nem sua equipe de design tinham considerado direito. Os post-its, embora informais demais para seu gosto, tinham insights válidos. O problema da bateria era uma preocupação real que ainda tentavam resolver. E a nota de marketing. Richard recostou na cadeira, confuso. Estava furioso pela invasão de privacidade, mas também impressionado pela qualidade do feedback. Como uma faxineira notou falhas que uma equipe de engenheiros e designers não viu? Pegou o telefone e discou para Marcus. Preciso que chame a funcionária Chloe Park para uma reunião particular. Tem algum problema, senhor? É o que pretendo descobrir. 30 minutos depois, Chloe estava diante da porta da sala de conferências, o coração acelerado. Marcus fora educado, mas vago quanto ao motivo da reunião, o que só aumentava sua ansiedade. Ela bateu levemente. "Pode entrar", ouviu a voz conhecida de Richard. Chloe abriu a porta e viu Richard sentado na cabeceira da mesa, com sua pasta aberta à sua frente. Os post-its coloridos espalhados pela mesa de vidro pareciam evidências de uma cena de crime.
Sente-se, disse, apontando para a cadeira mais próxima. Chloe sentou-se na ponta da cadeira, pronta para correr ao primeiro sinal de problema. Imagino que saiba por que está aqui, começou Richard, a voz controlada, mas com tensão subjacente. Sobre a pasta? Chloe engoliu seco. Olha, só queria devolver. Caiu e achei que você tinha lido documentos confidenciais. Eu sei que não devia, foi só curiosidade. Prometo que não contei para ninguém. Richard pegou a folha com as anotações dela. E isso? Também escreveu só por curiosidade? Chloe olhou para sua própria caligrafia no papel, sentindo as bochechas corarem. Meio que não conseguia evitar. Quando vejo algo que pode melhorar, meu cérebro simplesmente começa a funcionar. É um hábito de quando eu era designer. Desculpa, foi totalmente inadequado. Você era designer? Richard ergueu uma sobrancelha. Chloe percebeu que falou demais. Era antes de tudo dar errado e eu acabar aqui. Richard estudou seu rosto por um momento longo. Havia sinceridade ali e uma mente afiada que ele não esperava encontrar. Suas anotações estão corretas, especialmente as sobre custos de produção. Chloe piscou, surpresa. Estão? E as suas sugestões sobre design e público-alvo são irrelevantes? Isso significa que não vou ser demitida? Richard não respondeu de imediato. Em vez disso, fechou a pasta e se recostou na cadeira, observando Chloe com uma expressão indecifrável. Significa, senhorita Park, que teremos uma conversa muito interessante. Richard Collins jamais imaginara estar numa situação assim. Sentado diante de uma faxineira que acabara de corrigir um projeto milionário com post-its coloridos, dividia-se entre indignação profissional e uma curiosidade genuína que não sentia há anos. Chloe permaneceu na beira da cadeira, claramente pronta para fugir se a conversa tomasse um rumo ruim. As mãos estavam juntas no colo, mas Richard percebeu que ela batia os dedos nervosamente, sinal de que, sob a calma aparente, sua mente estava muito viva. Senhorita Park, Richard começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Suas observações sobre o projeto Aurora mostram uma perspectiva única. E isso me leva a uma proposta que pode soar estranha. Chloe ergueu uma sobrancelha. Mais estranha do que me chamar para falar sobre post-its? Consideravelmente mais, respondeu Richard, quase sorrindo. Quero oferecer a você um cargo temporário, um experimento. Que tipo de experimento? Não é do tipo que envolve ratos de laboratório, certo? Porque tenho fobia. Richard fez uma pausa, processando o comentário inesperado. Não, nada com ratos. É um experimento sobre interação humana e empatia na liderança empresarial. Chloe inclinou a cabeça confusa. Pode dizer isso em português claro? A Vault Dynamics enfrenta problemas com o moral no trabalho. Os funcionários estão desmotivados. A comunicação entre departamentos é fraca e as equipes carecem de criatividade. Acredito que sua perspectiva externa, alguém que vê a empresa de outro ângulo, pode trazer insights valiosos. Então quer que eu seja uma espiã? Não exatamente. Quero que você interaja naturalmente com as pessoas, observe as dinâmicas e me dê um feedback honesto do que vê. Um teste social para entender como sua presença afeta o ambiente de trabalho. Chloe o encarou por um longo instante. Deixe-me entender. Você quer me pagar para eu ser eu mesma e conversar com as pessoas? Simplificando, sim. E qual seria meu cargo oficial? Fala profissional? Richard realmente ponderou a pergunta. Consultora temporária de relações interpessoais. Chloe riu, incrédula. Você está falando sério, né? Completamente sério. Você mostrou um olhar atento para detalhes e um ponto de vista prático que pode ser exatamente o que precisamos. Pela primeira vez desde que entrou na sala, Chloe recostou-se na cadeira. Certo, mas se eu for aceitar essa loucura, tenho algumas condições. Richard franziu a testa. Não estava acostumado a negociar com funcionários, muito menos com faxineiras recém-promovidas. Que tipo de condições? Primeiro, um aumento. Se vou ser consultora, quero ser paga como tal. Não precisa ser nada extravagante, só justo, razoável. Continue.
Segundo, uma máquina de café decente no andar da faxina. Aquilo que vocês chamam de café lá embaixo é um insulto à humanidade. Richard precisou conter um sorriso. E terceiro, o direito de usar Crocs. São confortáveis, práticos e, depois de 8 horas em pé, meus dedos agradecem. Crocs, repetiu Richard, como se experimentasse uma palavra em outro idioma. Isso mesmo, Crocs. Aquele sapato de borracha colorido que todo mundo acha feio, mas é absurdamente confortável, negociável. Richard olhou para essa expressão determinada de Chloe e percebeu que ela estava completamente séria sobre os Crocs. Aceito seus termos. Quando pode começar? Agora mesmo, se quiser. Mas posso continuar fazendo meus turnos de limpeza também? Gosto do trabalho. De certa forma, me acalma. Claro, você pode manter suas funções atuais e assumir o novo papel conforme se sentir confortável. Chloe estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Collins. Richard olhou para a mão estendida. Normalmente evitaria qualquer contato físico, mas algo naquele momento o fez hesitar em vez de recuar. Ele assentiu. Temos um acordo neste parque. Nos dias que se seguiram, Chloe mergulhou em seu novo papel com a mesma energia que levava para tudo na vida. Passou a conversar de forma mais intencional com funcionários de diferentes departamentos, não apenas no turno da noite, mas também durante os intervalos e almoços. E sendo Chloe quem era, as conversas rapidamente se tornaram inesquecíveis. Sabe, Sandra, ela disse para a recepcionista enquanto regava as plantas do saguão. Essas plantinhas parecem meio tristes. Aposto que é porque ninguém conversa com elas. Conversar com plantas? Sandra perguntou, curiosa. Claro. Plantas são como pessoas tímidas. Respondem bem à atenção. Chloe se virou para a samambaia mais próxima. Oi, meu amor. Como você está hoje? Suas folhas estão incríveis. Sandra riu, mas continuou observando enquanto Chloe mantinha o papo com o verdinho. Não acredito que você fala com as plantas. Por que não? Elas são ótimas ouvintes. Nunca interrompem, não julgam e estão sempre no mesmo lugar quando eu preciso delas. Vários funcionários que passavam presenciaram a cena, e logo a história de Chloe falando com plantas se espalhou pela empresa. Mas em vez de virar piada, as pessoas começaram a imitá-la. O saguão ficou mais alegre, com funcionários cumprimentando as plantas e até sugerindo novas arrumações. No departamento de TI, Chloe descobriu que Marcos, o técnico de manutenção de computadores, era apaixonado por origami. Você faz essas figuras só com papel? Perguntou, admirando um dragão lindamente dobrado em sua mesa. É um hobby. Me ajuda a relaxar depois de lidar com os problemas da rede o dia todo. Uau, isso é incrível. Já pensou em ensinar isso para os outros? Aposto que o pessoal das finanças ia adorar. Eles vivem estressados com planilhas. Uma semana depois, Marcos estava liderando sessões casuais de origami na sala de almoço, com um grupo animado de funcionários de diversos setores participando. Mas foi um momento aparentemente pequeno que chamou a atenção de toda a empresa. Chloe estava limpando o saguão principal quando a música ambiente começou a tocar uma versão instrumental de um hit dos anos 80. Sem pensar duas vezes, ela começou a dançar no ritmo, usando o esfregão como parceiro de dança. 2 seguranças, Carlos e Miguel, passavam por ali e pararam para assistir, divertidos. Ei, Carlos, chamou Chloe. Você sabe dançar salsa? Um pouco, respondeu ele, meio tímido. Então vem cá. Miguel, você pode filmar a gente? O que aconteceu a seguir foi uma apresentação improvisada de dança bem no saguão da Volt Dynamics. Chloe, de Crocs rosa choque, dançou com Carlos enquanto Miguel gravava o momento, rindo tanto que mal conseguia segurar o celular. Outros funcionários começaram a se aproximar, aplaudindo e torcendo. Até alguns executivos pararam para assistir, sorrindo de um jeito que ninguém via há meses. Miguel compartilhou o vídeo no grupo de WhatsApp da empresa com a legenda: "Quando o trabalho realmente fica divertido." Em poucas horas, o vídeo se espalhou. Funcionários começaram a postar em suas redes sociais marcando a empresa. Logo, eram centenas, depois milhares de visualizações.
Comentários positivos sobre a cultura divertida da Vault Dynamics e o ambiente de trabalho humano começaram a pipocar. Quando Richard soube do vídeo, sua primeira reação foi de preocupação. Funcionários dançando no horário de expediente não era exatamente a imagem corporativa que ele tinha lutado para construir. Mas ao assistir à filmagem, algo inesperado aconteceu. Ele riu. Não um sorriso forçado ou uma risada social educada. Uma gargalhada real, genuína, a primeira em anos. A espontaneidade de Chloe, a alegria dos seguranças, a reação positiva da equipe. Tudo criou uma atmosfera que ele nem sabia que sentia falta. O vídeo continuou circulando, chegando até blogs de RH e sites sobre cultura corporativa. A Vault Dynamics passou a ser elogiada como exemplo de empresa que valoriza o bem-estar dos funcionários e promove um ambiente positivo. Richard chamou Chloe naquela tarde. "Preciso te ver no meu escritório." Chloe subiu com o coração acelerado, achando que finalmente tinha cruzado uma linha invisível. "Sobre o vídeo", começou assim que entrou. "O vídeo?", disse Richard. "Já tem quase 50.000 visualizações e está sendo compartilhado como exemplo de cultura corporativa excepcional. Isso é bom ou ruim?" "É inesperado e eficaz." Richard fez uma pausa, ainda organizando os próprios sentimentos. "Em apenas 2 semanas desde que começou nesse novo papel, você teve mais impacto positivo no moral da empresa do que qualquer iniciativa de RH nos últimos 2 anos. Chloe sorriu aliviada. "Então, não vou ser demitida por dançar com os seguranças?" "Não. Na verdade, quero entender melhor como você faz isso. Como consegue se conectar com as pessoas desse jeito?" Chloe deu de ombros. "Não sei. Acho que é só ser real. Tratar todo mundo como gente, não é nenhum segredo." Richard a observou por um instante, vendo algo que não reconhecia em alguém havia muito tempo. Autenticidade completa. Ela não estava tentando impressionar, manipular ou ganhar nada. Era só ela mesma, sem filtros, sem disfarces, e pela primeira vez em 15 anos, Richard Collins se perguntou como seria viver assim. Era uma quinta-feira comum, quando o destino resolveu jogar uma curva em Richard Collins e Chloe Park. Richard tinha acabado de sair de uma reunião no 15º andar e estava descendo no elevador rumo ao saguão quando ele parou no 8º andar. As portas se abriram e Chloe entrou. "Oi, chefe", disse animada, apertando o botão do térreo. "Como vai o experimento social? Já descobriu algum segredo sobre a humanidade?" Richard fez um aceno educado, mantendo sua postura formal de sempre. Já estava se acostumando com o estilo espontâneo de Chloe, mas sua informalidade ainda o deixava ligeiramente desconfortável. O elevador descia normalmente até o 5º andar, quando houve um solavanco e tudo parou. As luzes piscaram uma vez e depois se estabilizaram na iluminação de emergência. "Que estranho", murmurou Chloe, apertando alguns botões. "Você acha que..." Richard já estava no telefone de emergência do elevador, mas a linha estava muda. Ele tentou usar o celular. Sem sinal. A realidade começou a pesar. Eles estavam presos. "Não, não, não", murmurou Richard, andando de um lado para o outro naquele espaço apertado. "Isso não pode estar acontecendo." Chloe observava a mudança repentina no comportamento dele. O homem que sempre parecia no controle agora estava visivelmente agitado, respirando rápido e suando, mesmo com o ar-condicionado ligado. "Ei, calma", disse ela, colocando o balde no chão. "Vai ficar tudo bem. Alguém vai perceber que o elevador parou e vir resgatar a gente." "Você não entende", respondeu Richard, claramente em pânico. "Eu não posso ficar preso. Não em espaços pequenos." "Vai ser por pouco tempo." Chloe franziu a testa, preocupada. Era a primeira vez que via Richard sem sua máscara de autocontrole. "Você tem claustrofobia?" "Entre outras coisas", ele respondeu, tentando se acalmar, mas falhando visivelmente. Chloe pensou rápido. Precisava distraí-lo. "Sabe de uma coisa? Isso me lembra de quando eu morei numa lavanderia."
Richard parou de andar e olhou para ela. Eu morei numa lavanderia por uns 6 meses, quando tinha 19 anos. É uma longa história. Tinha um namorado músico, um apartamento que pegou fogo e uma senhora chinesa muito gentil que me deixou dormir atrás das máquinas de lavar. Apesar do pânico, Richard sentiu curiosidade. Atrás das máquinas? Dona Lou. Era esse o nome dela. Ela tinha um espacinho nos fundos, onde guardava detergente e amaciante. Arrumou um cantinho para mim, com um colchão. O barulho das máquinas era como uma canção de ninar gigante. Eu dormia como um bebê. Chloe sentou no chão do elevador e fez sinal para Richard se juntar a ela. Mas o mais engraçado é que eu comecei a conversar com as roupas. Sério. Tinha um terno azul que aparecia toda semana com a mesma mancha de café no peito. Eu chamava de Senhor Desastrado e inventava histórias sobre a vida dele. Mesmo ansioso, Richard não conseguiu evitar um sorriso. Você realmente falava com as roupas? Falava. E não era só eu. A dona Lu também. Ela dizia: as roupas carregam as memórias das pessoas, por isso tem histórias para contar. Chloe gesticulava animada. Tinha um vestido vermelho que sempre aparecia depois de festas. Eu chamava de dança até o amanhecer. E uma camisa de trabalho toda suja de tinta. Era o artista secreto. Richard percebeu que sua respiração estava mais tranquila. A voz de Chloe tinha algo reconfortante, e aquelas histórias bobas estavam, de algum jeito, funcionando. Espera aí, disse Chloe de repente, olhando para as mãos dele. Você não está usando luvas. Richard olhou para as próprias mãos, surpreso. Esqueci de colocar um novo par depois da reunião. E como você se sente? Suas mãos estão caindo? Pegou alguma doença misteriosa? Não seja ridícula, respondeu Richard, mas havia uma pontinha de incerteza na voz. Então por que você sempre usa luvas? É algum tipo de alergia? Richard ficou em silêncio por um longo momento. O espaço pequeno, o estresse da situação e a presença inesperadamente acolhedora de Chloe criaram uma atmosfera diferente. Ele sentiu vontade de dizer algo que nunca havia contado a ninguém. Não é alergia, disse por fim. É proteção. Proteção contra o quê? Contra a proximidade, contra a intimidade, contra mulheres. Chloe inclinou a cabeça, esperando que ele continuasse. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 7 anos, disse Richard, num tom mais baixo. Ela tinha um namorado novo toda semana. Homens diferentes iam e vinham na nossa casa, até que um dia ela foi embora com um deles e nunca mais voltou. Ah, Richard, cresci em lares adotivos e abrigos. Aprendi que mulheres vão embora, sempre. Então decidi que era mais seguro não me aproximar de ninguém. As luvas são uma barreira física, um lembrete constante de manter distância. Chloe ficou em silêncio, absorvendo aquela vulnerabilidade inesperada. Sabe o que eu acho? Disse ela suavemente. Acho que você está perdendo muita coisa boa por causa de uma pessoa que não soube enxergar o tesouro que tinha nas mãos. Não é tão simples assim. É sim. Olha, quer tentar uma coisa? Perguntou Chloe, estendendo a mão. Vamos ver se o mundo acaba quando você toca minha mão sem luvas. Richard olhou para a mão dela como se fosse algo perigoso. Eu não consigo. Consegue sim. É só uma mão. Ela não vai te machucar. Eu prometo. Sabe por quê? Porque quando a gente para de se proteger tanto, a vida fica mais bonita, mais leve, mais real. Com o coração disparado, Richard estendeu lentamente a mão e tocou a de Chloe. A pele dela estava quente e surpreendentemente macia. Não houve raios, nem explosões, nem o fim do mundo. Apenas o toque mais simples e natural entre duas pessoas. Viu? Disse Chloe em voz baixa. O mundo ainda está girando. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, com as mãos suavemente entrelaçadas. Richard sentia uma mistura de pânico e algo que não conseguia identificar, talvez alívio. Obrigado, murmurou, por me distrair. Por isso. De nada.
E sabe de uma coisa? Você devia tentar ser mais gentil com as pessoas lá fora também. Sem luvas, sem barreiras. Aposto que a maioria é melhor do que você imagina, se você der uma chance. O cansaço da situação começou a pesar, e Chloe sentiu as pálpebras ficarem pesadas. Sem pensar muito, encostou a cabeça no ombro de Richard. Só vou fechar os olhos por 1 minuto, murmurou. Richard ficou rígido por um instante, mas depois foi relaxando. O perfume do shampoo dela era suave, e o peso da cabeça em seu ombro era reconfortante. 2 horas depois, quando a equipe de manutenção finalmente abriu as portas do elevador, encontrou uma cena que deixou todos os funcionários da empresa completamente boquiabertos. Chloe Park dormia tranquilamente no ombro de Richard Collins, e o CEO da empresa não apenas permitia aquilo, como parecia estranhamente em paz. O burburinho que se espalhou pela Vault Dynamics naquele dia ficaria na memória de todos por muito tempo. Afinal, ninguém jamais tinha visto Richard Collins sem luvas, muito menos deixando alguém dormir em seu ombro. E enquanto Chloe acordava confusa e Richard tentava recuperar a postura, os dois sabiam, mesmo sem dizer uma palavra, que algo essencial havia mudado entre eles naquele pequeno espaço entre o 5º e o 6º andar. Nos dias que se seguiram ao incidente no elevador, algo extraordinário começou a acontecer na Vault Dynamics. Richard Collins, o CEO conhecido por ser frio e distante, estava diferente. Na segunda-feira de manhã, Marcus quase derrubou o café ao ver Richard entrar no escritório sem luvas. Não durou muito, apenas uns 15 minutos antes de colocá-las de novo, mas era um progresso visível. Bom dia, Marcus, disse Richard, e pela primeira vez em anos havia algo parecido com um sorriso em seu rosto. Bom dia, Sr. Collins, gaguejou Marcus, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A transformação ficou ainda mais evidente durante uma volta pelo escritório. Richard parou na mesa da recepcionista. Sandra, como está seu filho? Ele estava com gripe semana passada, certo? Sandra olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Está melhor. Obrigada por perguntar, Sr. Collins. No setor de contabilidade, ele fez um leve aceno para Teresa, que trabalhava lá há 5 anos e nunca tinha recebido um cumprimento direto. Bom trabalho nos relatórios trimestrais, Teresa. Muito bem detalhados. Teresa ficou tão surpresa que até esqueceu de responder. Quando Richard passou pela equipe de limpeza na manhã seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Ele riu. Um riso genuíno ao ver Carlos tentando ensinar passos de dança aos outros funcionários durante o intervalo. Parece que o vírus da dança está se espalhando, comentou ele, e sua fala foi acompanhada de humor, não desaprovação. Chloe observou essas mudanças com uma satisfação silenciosa. Seu experimento estava funcionando melhor do que ela imaginara, e Richard estava, aos poucos, se tornando mais humano aos olhos de sua equipe. Você percebeu que ele está diferente? Sandra perguntou para Chloe durante o almoço. Todo mundo percebeu, Chloe respondeu. Parece que alguém finalmente encontrou o botão de modo humano dele e ligou. A nova versão mais acessível de Richard também apareceu nas reuniões da empresa. Chloe havia sido promovida de forma não oficial a consultora de bom senso e agora participava de algumas discussões importantes, oferecendo perspectivas que a equipe executiva nunca havia considerado. Foi durante uma dessas reuniões que sua contribuição salvou a empresa de um grande desastre de imagem. Estamos considerando patrocinar o evento beneficente Noite das Estrelas, explicou James, o diretor de marketing. Vai ser uma ótima exposição para a marca. Chloe levantou a mão, um pouco hesitante. Posso perguntar uma coisa? Vocês verificaram quem mais está envolvido no evento? É um evento beneficente, o que poderia dar errado? James respondeu, um pouco irritado com a interrupção. É só que eu li no jornal que o principal organizador está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Se vocês patrocinarem o evento agora e as coisas derem errado, a Vault pode se ver envolvida em um escândalo. A sala caiu em silêncio. James rapidamente verificou seu tablet e empalideceu. Ela está certa. Como nós não vimos isso? Porque você estava focado nos números e na visibilidade.
Chloe disse gentilmente. Às vezes, é preciso alguém de fora para perceber o óbvio. Richard observava a troca com crescente admiração. Chloe tinha uma habilidade natural de perceber coisas que outros, até mesmo profissionais experientes, deixavam passar. Obrigado, Chloe, ele disse. Você nos salvou de uma grande dor de cabeça. De nada. Esse é o propósito do bom senso, não é? Infelizmente, a crescente proximidade entre Richard e Chloe não passou despercebida por todos. Uma semana depois, um artigo apareceu em um blog de fofocas de negócios com o título Faxineira ambiciosa seduz CEO milionário. O novo escândalo na Vault Dynamics. O artigo, cheio de especulação maliciosa e fotos fora de contexto, retratava Chloe como uma oportunista, usando seus encantos femininos para manipular Richard e subir na hierarquia corporativa. Fontes internas afirmam que a funcionária, uma ex-designer de moda fracassada, foi vista em reuniões executivas e tem uma relação suspeita com o CEO, que é conhecido por evitar mulheres. Coincidência? Não. Provavelmente não. Chloe leu o artigo em seu celular durante o intervalo, sentindo o estômago afundar. Ao seu redor, as pessoas sussurravam e olhavam de soslaio. Algumas pareciam solidárias, outras desconfiadas. Não acredita em nada disso, disse Roslyn, aparecendo ao seu lado. Todo mundo aqui sabe que tipo de pessoa você é. Mas, e se as pessoas começarem a achar que é verdade? Chloe perguntou, sua voz trêmula. E se Richard começar a duvidar das minhas intenções? Richard é inteligente, ele sabe quem você é. Mas a dúvida já havia se instalado na mente de Chloe. O resto do dia passou com olhares estranhos, conversas que paravam quando ela passava e um desconforto geral que não estava lá antes. Quando Richard descobriu sobre o artigo, ele ficou furioso. Imediatamente ligou para o departamento jurídico para discutir ações contra o blog. Sr. Collins, Marcos disse hesitante, talvez devêssemos considerar limitar as interações públicas com a senhorita Park, pelo menos até isso passar. De jeito nenhum, Richard respondeu firme. Não vou deixar fofocas mesquinhas ditarem como eu administro a minha empresa. Mas quando ele foi procurar Chloe para conversar sobre o assunto, ela não estava em lugar algum. Marcos lhe disse que ela havia pedido para falar com ele urgentemente mais cedo, mas ele estava em uma reunião. Richard finalmente a encontrou no armário de limpeza, empacotando suas coisas em uma caixa. O que você está fazendo? Chloe olhou para ele com os olhos vermelhos. Estou pedindo demissão por causa de um artigo ridículo. Não é só o artigo, Richard, ela disse, sua voz quebrando um pouco. É o que ele representa. As pessoas sempre vão questionar o motivo de eu estar aqui. Elas sempre vão assumir que estou me aproveitando de você. E você se importa com o que elas pensam? Eu me importo com o que isso faz com você, Chloe disse, seu tom suave. Você estava finalmente começando a se abrir para confiar nas pessoas. Eu não quero que você se feche de novo por minha causa. Chloe, você não pode ir. Você é importante para a empresa, para mim. É exatamente por isso que eu tenho que ir, ela disse, fechando a caixa. Enquanto eu estiver aqui, você nunca vai conseguir se relacionar normalmente com as pessoas. Sempre vai haver essa dúvida pairando no ar. Richard sentiu algo que não experimentava há anos. Desespero. O pensamento de Chloe saindo de sua vida o atingiu como um soco no estômago. Por favor, repense. Podemos resolver isso? Já está resolvido, Chloe disse, pegando a caixa. Cuide de si mesmo, Richard, e não volte a usar luvas. Você fica muito melhor sem elas. Ela saiu da sala antes que ele pudesse responder. Nos dias seguintes, a ausência de Chloe foi sentida por toda a empresa. As plantas no saguão começaram a parecer tristes novamente. Os funcionários voltaram às suas rotinas habituais. A atmosfera relaxada e animada que ela havia criado foi se dissipando aos poucos, e Richard Collins, pela primeira vez em 15 anos, aprendeu o que realmente significava sentir falta de alguém. Ele se pegava olhando para os corredores, esperando ouvir sua risada nos elevadores, esperando suas observações inteligentes em reuniões que agora pareciam monótonas e rígidas. As luvas estavam de volta às suas mãos, mas agora elas pareciam mais uma prisão
do que uma proteção. E Richard Collins começou a entender que talvez, só talvez, ele tivesse perdido a única pessoa que lhe mostrou quem ele realmente poderia ser. 3 dias se passaram desde que Chloe deixou a Vault Dynamics e Richard Collins estava completamente perdido. Ele tentou voltar à sua rotina habitual, reuniões, relatórios, decisões estratégicas, mas sua mente não parava de se voltar para a ausência dela. Era como se uma parte essencial do edifício tivesse sido removida, deixando tudo um pouco fora de equilíbrio. Na noite de quinta-feira, quando o prédio estava quase vazio, Richard se encontrou andando pelos corredores onde Chloe costumava trabalhar. Ele não tinha um plano específico, sentia apenas uma necessidade inexplicável de estar nos lugares onde ela estivera. Foi então que ele passou pelo antigo armário de suprimentos da faxina e notou algo estranho. A porta estava ligeiramente aberta e uma luz fraca vinha de dentro. Curioso, ele empurrou a porta e parou no meio do caminho ao que viu. O pequeno cômodo havia sido transformado em um espaço pessoal. Um espelho pequeno estava pendurado na parede. Algumas plantas e vasos improvisados decoravam as prateleiras e até um almofadado estava no chão, criando um cantinho aconchegante entre os suprimentos de limpeza. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma caixa de sapatos aberta em uma prateleira baixa. Dúzias de envelopes e papéis dobrados estavam espalhados, como se alguém tivesse saído às pressas e se esquecido deles. Richard hesitou. Mexer nas coisas pessoais de Chloe seria uma invasão de privacidade, mas a curiosidade, e talvez algo mais profundo, falou mais alto. Ele pegou o primeiro envelope. Cats in tutus. Abstract flowers. Women with wind-swept hair, all sketched with a confident, stylish hand. Then he saw one that took his breath away. A cup featured a sleek evening gown made entirely out of mop strands, drawn with such flair and elegance that it looked like something off a Paris runway, written underneath, in delicate cursive, "The Janitor Collection, for those who clean with style." Richard stepped closer. Behind the table, a young woman with bright green hair and mismatched earrings greeted him. "Coffee? We've got hazelnut, dark roast, and one mystery blend I'm not legally responsible for." Richard pointed to the cup with the mop dress sketch. "Who did these?" The woman smirked. "Chloe. She's a friend. Well, more like an art tornado who blew through and left a pile of inspiration. She started this about a week ago to make some extra cash while she figures things out." "Is she here?" The woman tilted her head, reading Richard's face carefully. "Depends who's asking." He hesitated. This was not a boardroom. There were no suits or assistants to help him frame the perfect pitch. It was just him, tired, unsure and exposed. "Someone who should have seen her value a long time ago," he finally said. "I think I owe her an apology, and maybe a few more things." The woman stared at him for a beat, then nodded toward the alley behind the coffee stand. "She's painting a mural out back. She said the wall was too boring." Richard turned the corner and saw her. Chloe stood with her back to him, dressed in worn jeans covered in paint and a tank top that revealed a small tattoo of a needle and thread on her shoulder. She was lost in her work, painting a swirl of colour that somehow looked like wind and fabric at the same time. There was movement in her art. Even the bricks seemed to dance. He didn't want to interrupt her, but she turned just then and saw him. Her eyes widened in surprise. "Richard?" He took a slow step forward, suddenly very aware of how ordinary he looked. "I'm not here as your boss," he said. "I'm not even sure I'm here as myself. I read your letters, Chloe. I didn't mean to, but I couldn't stop once I started. And now I can't stop thinking about you." She blinked, confused, guarded. "You left because you thought people like me don't see people like you," he continued. "But you were wrong. I just didn't know how to see without the gloves on." Chloe slowly put down her brush. "You're wearing a T-shirt." He glanced down, then back at her. "Don't tell the board." A soft laugh escaped her lips, but there were tears in her eyes.
Why are you here, Richard? Because I don't want to live in a world where I let someone like you walk away thinking she wasn't seen. I read everything. Your dreams, your fight, your sister, you didn't just survive. You created your way through the darkness. And I'm standing here because I want to help build the light with you, if you'll let me. Silence stretched between them. Then Chloe stepped forward and reached up, slowly, deliberately, and took one of his hands in hers. No gloves, she said softly. He shook his head. No more armor. She smiled. Well, in that case, help me finish this flower before it dries weird. And just like that, the CEO of Volt Dynamics picked up a paintbrush and began to help a former janitor finish her mural. Neither of them knew what came next. But for the first time, both felt like they were exactly where they belonged. No suits, no titles, just two people finally seen, and maybe, just maybe, beginning something extraordinary. Flores delicadas, padrões geométricos, pequenos animais sorridentes e a caligrafia no quadro do menu, inconfundível. Chloe, ele sussurrou. Ela estava de costas, preparando café para um cliente, vestindo um avental colorido por cima de uma blusa simples, o cabelo preso num rabo de cavalo casual, e um canto suave escapava dela enquanto trabalhava. Richard observou por alguns minutos, escondido atrás de um poste. Havia algo diferente nela, uma leveza que ele não tinha notado quando ela trabalhava na Volt. Ali, naquele pequeno negócio que era dela, parecia exatamente onde deveria estar. Quando o cliente se afastou, Richard respirou fundo e se aproximou do balcão. Bom dia, disse tentando soar natural. Chloe se virou e os olhos dela se arregalaram de surpresa. Por um instante, parecia uma criança pega fazendo algo errado. Richard, o que você está fazendo aqui? E por que está vestido assim? Ele olhou para baixo, percebendo sua roupa simples. Estava explorando a cidade e reconheci sua letra. Chloe cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Como me encontrou? Pura sorte, mentiu. Posso pedir um café? Ela hesitou, mas assentiu. Qual? O que você recomendar? Chloe fez um cappuccino silenciosamente e Richard ficou hipnotizado pelas mãos dela em movimento. Enquanto o café esfriava um pouco, ela desenhou um pequeno sol com raios delicados ao redor da xícara. São $5, disse, entregando a bebida sem olhar diretamente para ele. Richard pagou e tomou um gole. Era excelente, muito melhor do que qualquer coisa que ele já tinha tomado no escritório. Está delicioso. Obrigado. O silêncio ficou pesado. Outros clientes se aproximaram e Chloe voltou sua atenção para eles, claramente esperando que Richard fosse embora. Chloe, ele finalmente disse, podemos conversar? Não há nada para conversar, respondeu sem olhar para ele. Já decidi que não volto para a empresa nem para nada. Richard entendeu que não era hora de pressionar. Terminou o café e se afastou, mas não antes de ouvir Chloe cumprimentar o próximo cliente com sua energia habitual. No dia seguinte, ele voltou. No seguinte também. Todas as manhãs, Richard aparecia no café de Chloe vestido casualmente. Pedia um café, tentava puxar conversa e era educadamente ignorado. Ela o atendia profissionalmente, mas não havia vestígio da proximidade que construíram na empresa. Você não tem trabalho para fazer? Ela perguntou no quarto dia, desenhando uma pequena coruja em sua xícara. Tenho, admitiu ele. Mas isso é mais importante. Mais importante que o quê? Você. Chloe parou de desenhar e olhou para ele diretamente pela primeira vez desde o primeiro dia. Richard, você não me conhece de verdade. Eu sei, e é exatamente por isso que estou aqui. Ela balançou a cabeça e voltou ao trabalho, mas ele percebeu que havia menos irritação em seus gestos. No quinto dia, ela desenhou um passarinho voando. No sexto, uma flor de pétalas delicadas. No sétimo, escreveu: Obrigado pela paciência, em letras pequenas ao lado do desenho.
Richard começou a esperar ansiosamente aqueles pequenos desenhos. Eles se tornaram uma forma silenciosa de comunicação entre eles, a única maneira que Chloe permitia que ele se aproximasse. Na manhã do 8º dia, Richard acordou com uma estranha sensação de antecipação. Havia algo no ar, uma expectativa de que algo importante estava prestes a acontecer. Ao chegar ao balcão, Chloe já preparava seu café antes mesmo que ele pedisse. Ela havia decorado seu pedido, cappuccino com uma pitada extra de canela. "Bom dia", disse ela, e pela primeira vez em uma semana, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ela demorou mais que o normal para fazer o desenho, mordendo o lábio em concentração. Richard esperou pacientemente, observando as sutis expressões que cruzavam o rosto dela. Finalmente ela entregou a xícara. Ao lado do desenho de 2 passarinhos voando juntos, uma mensagem estava escrita com sua caligrafia cuidadosa. "Se você for realmente corajoso, me convida para dançar, mas sem luvas." Richard olhou para a mensagem, depois para Chloe, que claramente estava nervosa com a própria ousadia. "Você está falando sério?" ele perguntou. "Você está vindo aqui há uma semana", disse ela, nervosamente arrumando as ferramentas do balcão. "Ou você é muito persistente ou muito corajoso, ou talvez os dois. E se for um pouco dos três?" Pela primeira vez em dias, Chloe riu. Aquela risada genuína que ele sentia falta. "Então acho que você merece uma chance para provar." Richard olhou para as próprias mãos. Estava usando luvas, como sempre. Lentamente tirou-as e colocou no bolso. "Chloe Park", disse, estendendo a mão descoberta. "Quer dançar comigo?" Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, e Richard viu o exato momento em que ela decidiu confiar nele novamente. "Sim", disse ela, colocando a mão na dele. Eu adoraria." Na manhã seguinte, Chloe preparava café quando o celular vibrou com uma mensagem de um número que reconheceu imediatamente. "Me encontre no estacionamento da Volt Dynamics hoje às 8. Por favor, confie em mim. Richard." Ela leu a mensagem 3 vezes, mordendo o lábio. Depois de uma semana evitando o contato mais profundo com ele, aceitar dançar tinha sido um impulso. Mas agora, com a luz do dia e a realidade, ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Ainda assim, algo dentro dela, curiosidade, talvez esperança, a fez responder: "Estarei lá." O que Chloe não sabia era que Richard passou o dia inteiro organizando uma operação envolvendo metade do escritório. Marcus, inicialmente cético com o plano maluco do chefe, acabou empolgado com a ideia. "Sr. Collins", disse Carlos, o segurança que dançou com Chloe no saguão. "Conseguimos as luzes de LED e as extensões. Miguel trouxe o som portátil. E as velas?" Richard conferiu a lista mental. "Sandra arrumou umas velas grandes que não apagam com o vento", respondeu Rosling, que se ofereceu para ajudar assim que soube do plano. "E eu trouxe flores do meu jardim." Richard olhou para o estacionamento da empresa, tentando imaginar a transformação. Era um plano arriscado e completamente fora do seu perfil habitual, mas algo em Chloe o fazia querer tentar coisas que nunca considerara antes. Às 7, o estacionamento era irreconhecível. Fios de LED criavam um teto improvisado de estrelas. Velas grossas em suportes de vidro espalhavam uma luz suave. Flores silvestres decoravam as bordas do espaço e o sistema de som estava perfeito. "Chefe", disse Miguel, arrumando os últimos detalhes. "Se isso não ganhar o coração dela, nada vai." Richard ajeitou a gravata nervosamente. Trocara o terno casual por algo mais elegante, mas não formal demais. As luvas estavam no bolso. Ainda não tinha coragem de ficar totalmente sem elas, mas estava decidido a tentar. Exatamente às 8, Chloe apareceu na entrada do estacionamento e parou abruptamente. Os olhos se arregalaram diante da transformação. "Meu Deus", sussurrou. The blurry image, taken at night, showed Richard in his signature tailored coat stepping out of Chloe's modest apartment building, holding what looked like a Tupperware container.
The headline screamed, "Volt Dynamics CEO and the janitor. Romance or scandal?" Within hours, it was all over the company group chats, internal gossip channels, and even picked up by business media curious about the unconventional relationship. Some praised Richard for his apparent humanity, others mocked him. The board, however, was not amused. That afternoon, Chloe was summoned again. Richard was already in the room, his jaw tight, clearly having just come out of a battle. Whitman was there too, holding a printout of the article like it was a court summons. "This is unacceptable," Whitman declared. "This compromises the integrity of your leadership, Mr. Collins. And as for you, Miss Park, we now have a personal conflict of interest layered on top of our original concerns." Chloe kept calm. "You're upset about a relationship between two consenting adults? It's not just any relationship. You were a janitor. Now you're the CEO's romantic partner and a consultant. It's unprofessional optics." Richard leaned forward. "So, what exactly are you saying, Harold?" "The board is calling for her immediate removal. Unless—" Whitman paused, looking between the two of them. "You choose to step down yourself, Richard." The room fell silent. Chloe turned to him, shaken. "Richard, don't." But he looked directly at Whitman. "I've spent most of my career trying to build something that mattered, and in the last month Chloe showed me what actually matters. If choosing between the board and the one person who reminded me how to live means losing this title, then so be it." "Richard, no," Chloe said again, but he squeezed her hand beneath the table. Whitman smirked. "So you resign?" "No," Richard replied, standing slowly. "I don't resign. I fight back. You may think the company's value lies in shiny buildings and quarterly reports, but our people are our real asset. And Chloe Park is the best damn investment this company's made in years." Chloe stood beside him, her voice steady but strong. "You want to fire me? Fine. But you'll also lose the people who started smiling again because someone actually listened to them, who found reasons to come in early or stay late, not because they had to, but because they wanted to." For a moment the board was stunned into silence. Then Richard turned to Whitman. "I'll be holding a company-wide town hall tomorrow. Let's see how the people of Volt Dynamics really feel." The next day, hundreds of employees filled the auditorium and tuned in remotely as Richard and Chloe stood at the front of the stage. Cameras were rolling. Richard cleared his throat. "I want to talk about transparency, about humanity in leadership, about love." He shared everything, from Chloe's journey as a janitor to her impact on company culture. He showed footage from the dance, shared employee messages praising her presence, highlighted new collaborative initiatives born from her influence. Then Chloe took the mic. "I didn't ask to be noticed. I just did what felt right. I talked to people. I listened. I danced when I needed joy. And I wore Crocs because comfort matters. If that's unprofessional, maybe it's time we redefine what professional really means." The room erupted in applause. Social media exploded. Hashtags like #ChloeEffect, #RealLeadership, and #VoltReboot trended for days. Employees from all departments began sharing stories of how Chloe had impacted them. Faced with overwhelming public and internal support, the board was forced to back down. Harold Whitman issued a cold, grudging statement about supporting innovation in leadership, but his influence began to wane. Weeks later, Chloe's new office had been moved closer to the executive wing. The coffee machine on the janitor floor, upgraded, Crocs, now allowed on Comfort Fridays. And Richard? He stopped wearing gloves altogether. They weren't just in love, they were leading something entirely new. Together. Volt Dynamics had once been a company obsessed with image. Now it was becoming a company defined by connection. And it all started with a mop, a conversation, and a woman brave enough to dance like nobody was watching, even when everyone eventually did. A diretoria convocou uma reunião de emergência. Desta vez, a sala estava lotada. Além dos acionistas, havia outros executivos e até alguns jornalistas de negócios. "Sr. Collins",
disse Whitman, visivelmente satisfeito. As evidências do seu envolvimento inapropriado com a funcionária tornaram impossível manter a fachada de que esta é apenas uma decisão profissional. Meu relacionamento pessoal não afeta minha capacidade de dirigir esta empresa, respondeu Richard, com a voz perigosamente baixa. Afeta quando envolve funcionárias questionáveis. A senhorita Park deve ser demitida imediatamente. Foi quando Chloe se levantou. Posso falar? A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Você está certo em uma coisa, disse ela, com a voz firme e clara. Eu não pertenço ao mundo de vocês. Não tenho diploma de Harvard. Não uso roupas de grife e não sei falar sobre vinhos caros. Alguns acionistas sorriram, achando que ela estava concordando com eles. Mas sabe o que eu tenho? Continuou Chloe. Tenho honestidade. Tenho compaixão. E tenho a capacidade de enxergar as pessoas como elas realmente são, não só pela aparência. Ela olhou diretamente para Richard. Richard Collins é o homem mais íntegro que já conheci. Ele transformou uma empresa fria em um lugar onde pessoas reais podem trabalhar e prosperar. E vocês querem destruir isso? Por quê? Porque tem medo de que eu não seja boa o suficiente para ele? Sua voz se elevou. Pois eu tenho uma notícia para vocês. Ninguém precisa me escolher. Eu já escolhi a mim mesma. Ela tirou o crachá e o colocou sobre a mesa. Estou me demitindo. Não porque vocês exigiram, mas porque me recuso a trabalhar para pessoas que acreditam que o valor de alguém é medido pelo saldo bancário. A sala mergulhou num silêncio total. Chloe olhou para Richard uma última vez, deu um sorriso triste e saiu de cabeça erguida. O que ninguém sabia era que um dos jornalistas havia gravado todo o discurso. Em poucas horas, o vídeo se espalhou pelas redes sociais com o título Mulher dá aula de dignidade à diretoria de uma empresa. Em 24 horas, o vídeo já tinha milhões de visualizações. Em 48, virou notícia internacional. E em menos de uma semana, Chloe Park se tornara símbolo de uma geração que se recusa a deixar os outros definirem seu valor. Mas para Richard, nada disso importava. O que importava era que ele tinha perdido a mulher que amava. E dessa vez, ele não sabia se conseguiria reconquistá-la. 3 meses depois do discurso que viralizou no mundo todo, Chloe Park estava exatamente onde sempre sonhou, em seu próprio ateliê, cercada por máquinas de costura e tecidos coloridos. O espaço não era grande, apenas um galpão reformado num bairro industrial de Boston, mas era dela. Na entrada, uma placa pintada à mão dizia Castura. Abaixo, em letras menores, onde toda a história merece um novo capítulo. Chloe, o vestido de formatura da Dona Martina ficou pronto, disse Rosa, uma das 5 ex-faxineiras que Chloe havia contratado. Ficou lindo. Chloe sorriu ao olhar para o vestido turquesa no manequim. Era para uma jovem cuja família não podia pagar por um vestido novo. Então a R. Castura fez por um preço simbólico. O negócio havia crescido rápido após sua história ganhar o mundo. Pessoas mandavam roupas antigas para serem transformadas, outras encomendavam peças sob medida, e muitas apareciam apenas para conhecer a mulher do vídeo. Chloe aprendeu que sua fama inesperada podia ser usada para o bem. Teresa, como está o vestido de noiva da Dona Carmen? Perguntou ela à outra funcionária. Quase pronto. Ela vai ficar deslumbrante. 40 anos de casada e renovando os votos. Muito romântico. Chloe concordou, mas sentiu uma pontada no coração. Nos últimos meses havia feito vários vestidos de noiva, e cada um deles a lembrava do que havia perdido. Richard tentou se aproximar algumas vezes, mandou flores, cartas, até apareceu na barraquinha de café que ela mantinha nos fins de semana, mas ela sempre manteve as conversas cordiais e distantes. Não era porque não o amava, mas porque não queria que ele tivesse que escolher entre ela e a empresa. Estava ajustando uma saia quando ouviu uma batida na porta. Era uma tarde de terça-feira, e eles quase nunca recebiam clientes naquele horário. Eu atendo, disse Rosa, indo até a porta. Chloe ouviu vozes baixas. Em seguida, Rosa voltou com uma expressão confusa. Tem um homem aqui.
Disse que tem um pedido especial. Parece nervoso. Chloe suspirou. Provavelmente mais um jornalista querendo entrevista. Pode deixar entrar. Mas quando a pessoa entrou, Chloe quase derrubou a máquina de costura. Era Richard. Usava jeans, uma camiseta simples e carregava uma caixa grande embrulhada em papel pardo. Oi, disse ele, visivelmente desconfortável. Espero que você não se incomode com a visita. As outras funcionárias pararam de trabalhar, reconhecendo-o imediatamente. Afinal, ele tinha aparecido em várias reportagens sobre a história de Chloe. Richard, o que está fazendo aqui? Trouxe um pedido. Algo em que preciso da sua opinião profissional. Ele colocou a caixa sobre a mesa de corte e a abriu com cuidado. De dentro tirou um vestido que tirou o fôlego de Chloe. Era um vestido de noiva simples, mas elegante, feito de cetim off-white, com detalhes delicados de renda. O decote era discreto, a saia tinha o volume certo e pequenas pérolas decoravam o corpete. Meu Deus, sussurrou Chloe. Onde você conseguiu isso? Eu fiz, disse Richard, com as bochechas vermelhas. Quer dizer, tive muita ajuda da equipe de design da empresa, algumas aulas online e 3 tentativas desastrosas antes dessa. Você fez um vestido de noiva para alguém muito especial? Alguém que me ensinou que às vezes a gente precisa criar nossas próprias chances. Chloe se aproximou e examinou o vestido mais de perto. Os pontos estavam bem feitos, o caimento era impecável e os detalhes mostravam dedicação. Richard, isso está incrível. Quem é a noiva de sorte? Ainda não sei, respondeu ele nervoso. Depende da resposta dela. Chloe ia perguntar o que ele queria dizer, quando notou algo estranho no forro do vestido. Um volume pequeno, como se algo estivesse costurado ali dentro. Tem alguma coisa aqui, disse ela, apalpando o tecido. Tem. Consegue abrir? Acho que apressei um pouco a costura interna. Com cuidado, Chloe desfez uma pequena parte da costura e retirou um envelope fino. Dentro havia um cartão elegante escrito à mão. Chloe Park. Você quer se casar comigo? Prometo melhorar minhas habilidades de costura. Richard Collins. Chloe olhou do cartão para Richard, depois para o vestido e de volta para Richard. As funcionárias estavam em silêncio, observando tudo. Você está me pedindo em casamento com uma barra mal costurada? Ela perguntou por fim. Richard riu, nervoso. A barra está tão ruim assim? Péssima. Totalmente amadora, disse Chloe, com lágrimas nos olhos. Vai ter que refazer tudo. Eu posso refazer quantas vezes forem necessárias. Na verdade, ele se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Quero passar o resto da minha vida refazendo as coisas com você, melhorando, crescendo, criando coisas lindas juntos. Chloe olhou para o anel simples, mas incrivelmente bonito, depois para o homem ajoelhado diante dela. Aquele mesmo homem que havia aprendido a tirar as luvas, a rir, a dançar desajeitadamente, e agora até a costurar. E quanto ao conselho da sua empresa? Eu cuido disso. Na verdade, tenho uma proposta, ele disse, com um brilho diferente nos olhos. Que tal nos tornarmos parceiros oficialmente? A Volt pode investir na recastura. Você mantém sua independência, eu continuo com minha empresa e juntos criamos algo novo. Chloe ajoelhou-se diante dele, segurando seu rosto com as mãos, o coração acelerado. Richard Collins, você é o homem mais teimoso, persistente e maravilhoso que eu já conheci. Isso é um sim? Ele perguntou quase sem respirar. É um sim para tudo. Para o casamento, a parceria, para costurar de novo a barra desse vestido, para tudo. Quando se beijaram, os funcionários da Ray Custer aplaudiram como se fosse cena de filme. E alguém, claro, registrou o momento, porque mais tarde Chloe descobriria
que seu segundo pedido de casamento havia viralizado. Mas dessa vez ela não se importava nem um pouco. 6 meses depois, o terraço da sede da Volt Dynamics havia se transformado no local de casamento mais improvável de Boston. Richard insistiu para que fosse ali, no mesmo lugar onde construiu sua carreira e onde conheceu o amor da sua vida. O espaço tinha uma elegância simples, flores silvestres cultivadas no jardim de Rosalim, luzes de LED entrelaçadas na estrutura do teto e cadeiras dispostas em semicírculo. O altar, improvisado, oferecia uma vista deslumbrante da cidade, mas ninguém olhava para o horizonte. Todos esperavam pela noiva. Na primeira fileira, Lisa Park estava radiante em sua cadeira de rodas, usando um vestido lilás que Chloe havia feito especialmente para ela. Ao lado, ex-funcionários da limpeza dividiam espaço com executivos da empresa, uma cena impensável num casamento tradicional corporativo. "Tá nervoso?" perguntou Marcos, que se voluntariou como padrinho. "Apavorado", Richard confessou, ajeitando a gravata pela 10ª vez. "E se ela mudar de ideia? Se perceber que pode encontrar alguém melhor?" Carlos, o responsável pela música, soltou uma risada. "Relaxa, Richard. Aquela mulher atravessou Boston inteira só para te achar num carrinho de café. Você acha mesmo que ela vai desistir agora?" A música começou. Nada de marcha nupcial tradicional, mas uma versão suave da música que tocou na primeira dança deles, no estacionamento. As portas do terraço se abriram e lá estava Chloe. O vestido que ela usava era uma obra de arte coletiva. Ela costurou a base, mas cada uma das suas amigas da recastura contribuiu com um detalhe. Rosa bordou pequenas flores na barra, Teresa criou as delicadas mangas rendadas e Carmen transformou um tecido vintage da avó em um véu único. Chloe caminhava sozinha até o altar. Fez questão disso. Não precisava ser entregue por ninguém. Sorria para os rostos conhecidos dos dois lados do corredor. Quando seus olhos encontraram os de Richard, ele sentiu que, pela primeira vez, tudo fazia sentido no mundo. "Você está linda", ele sussurrou emocionado. "E você também", ela respondeu, ajeitando com carinho a gravata dele. O juiz de paz, um jovem descontraído, que Richard escolheu justamente por não ser formal demais, sorriu ao vê-los. "Amigos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Richard Collins e Chloe Park. E posso dizer, em 10 anos fazendo casamentos, nunca vi um amor tão verdadeiro quanto o desses dois." Tudo corria perfeitamente, até chegar o momento dos votos. Richard havia decorado um longo discurso sobre como Chloe havia mudado sua vida, mas quando chegou sua vez, as palavras sumiram. "Eu preparei algo para dizer", ele começou nervoso. "Mas olhando para você agora, só consigo pensar numa coisa. Obrigado. Obrigado por ter jogado água em mim, por consertar meus projetos com post-its, por me mostrar que a vida é melhor sem luvas." As lágrimas brilharam nos olhos de Chloe, que riu com ternura. "Os meus votos são mais simples", ela disse. "Richard, você me viu quando eu era invisível. Me valorizou quando eu não via valor em mim. Me amou quando eu nem sabia que merecia ser amada. Eu prometo passar o resto da minha vida te mostrando que você também merece todo o amor do mundo." E então, no instante em que o juiz pediu para trocarem as alianças, o momento mais inesquecível aconteceu. Chloe, emocionada e segurando a mão de Richard, tropeçou levemente na barra do vestido. Tentando se equilibrar, agarrou-se no juiz, que, totalmente desprevenido, quase foi junto. Por um segundo aterrorizante, parecia que os três iam cair juntos em plena cerimônia. "Ai, meu Deus!" Chloe exclamou, rindo, tentando se firmar. "Desculpa, fiquei tão nervosa que esqueci que tenho 2 pés esquerdos." O juiz riu, recuperando o equilíbrio. "Essa foi nova até para mim." Em vez de se sentir constrangido, Richard caiu na gargalhada. Logo, todos estavam rindo também. E toda a tensão do momento simplesmente desapareceu. "É por isso que eu te amo."
disse Richard, segurando firme as mãos dela. Você torna tudo mais interessante. Até os casamentos? Perguntou Chloe, ainda sorrindo. Principalmente os casamentos. Agora completamente à vontade, o juiz sorriu para o casal. Richard, você aceita Chloe como sua esposa? Para rir com ela, tropeçar com ela e se levantar com ela? Para sempre? Aceito, com o maior prazer. Chloe, você aceita Richard como seu marido? Para amá-lo, desafiá-lo e de vez em quando consertar o trabalho dele com post-its coloridos? Aceito, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas. Então, pelo poder a mim concedido, eu os declaro marido e mulher. Richard, pode beijar sua esposa. O beijo foi longo, doce, e recebeu uma salva de palmas calorosa de todos os presentes. Carlos e Miguel soltaram o confete reciclado que haviam preparado, criando uma chuva de cores sobre os dois, enquanto se abraçavam, cercados por pessoas que se tornaram uma verdadeira família. Chloe olhou nos olhos do seu novo marido. Sabe de uma coisa? Disse ela, baixinho, mas alto o suficiente para quem estava por perto ouvir. O quê? Você me escolheu por acidente, ela disse, referindo-se ao dia em que jogou água nele. Mas me amou de propósito. Richard sorriu, beijando sua testa. E eu vou continuar te amando de propósito, pelo resto da minha vida, com o pôr do sol dourando o céu de Boston e iluminando o terraço com uma luz mágica. Richard Collins e Chloe Park, agora Chloe Collins, dançaram sua primeira dança como marido e mulher, cercados por uma família improvisada que provou que o amor verdadeiro não vê cargo, nem classe social, nem expectativa. Sem dúvida, foi o voto mais inusitado da história. E também o mais perfeito. E você? O que achou da história de Richard e Chloe? Deixe sua opinião nos comentários, avalie essa história de 0 a 10, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E continue se emocionando com mais histórias tocantes clicando aqui na tela final.